Bom, para você que tem dúvida em relação ao batismo, qual tipo de batismo será que é válido? E essa é uma pergunta que vira e mexe, bate recorrente, aqui, né, Thiago? não é, pastor? Pois então, fique com a gente e você vai saber a opinião do pastor Hernandes a respeito do batismo e mais outras duas perguntas, tá bom? Esse é o Trocando Ideias. Começando com vocês aí de casa, o programa Trocando Ideias número 305. Muito bem-vindo, seja o pastor Hernandes aqui. É um privilégio estar aqui mais uma vez, né? Privilégio é nosso. Vamos trocar as ideias. Vamos lá. Que coisa boa, porque esse programa abre espaço para as pessoas perguntarem. E às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser representativa, né? Se é pergunta de milhares de pessoas. E que bom que o programa tem se dedicado a isso, né? Exatamente. É muito bom estar aqui com você. Não fique com dúvida aí você na sua casa, mande sua pergunta para cá no e-mail trocandoideias@lpc.org.br, assim como a Ana Lúcia fez. Pastor, eu gostaria de saber se no tempo do anticristo o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Essa é uma pergunta, Tiago, que vem tendo como pano de fundo a posição escatológica, a corrente escatológica do pré-tribulacionismo. Nós temos 4 correntes de interpretação sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista é a única corrente que defende o pré-tribulacionismo, ou seja, que defende a tese de que a igreja não passará pela grande tribulação, que nesse tempo a igreja vai ser arrebatada secretamente, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, e então acontecerá a grande tribulação, o anticristo, o sofrimento atroz das pessoas. Então, depois desses 7 anos da grande tribulação, da ação do anticristo, é que Jesus volta visivelmente. Porém, tanto o amilenismo, quanto o pós-milenismo, quanto o pré-milenismo histórico não acreditam assim. Acreditam, e eu penso que estas 3 correntes estão mais amparadas nas Escrituras, que a igreja passará sim pela grande tribulação. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja martírica. O Senhor vem não para livrar-nos da grande tribulação, mas para livrar-nos da grande tribulação. Então, também vale destacar, Tiago, que o dispensacionalismo, essa corrente que crê no arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda, é muito recente na história. Isso começa com John Nelson Darby, na Inglaterra, no século XIX. E significa que, durante 18 séculos, a igreja cristã, a igreja, agora mais depois da reforma protestante, a igreja evangélica, não só não acreditava nisso, como não conhecia essa posição. Então é uma posição recentemente nova. Muito embora eu vou lhe dizer que a vasta maioria da igreja evangélica brasileira subscreve, acredita nessa corrente chamada pré-milenismo dispensacionalista, ou seja, que ensina que vai haver um arrebatamento secreto distinto da segunda vinda visível e que a igreja não passará pela grande tribulação, portanto, quando o anticristo estiver aqui, a igreja não vai estar mais. Entenda, entretanto, que essa não é a melhor posição, no sentido de não ter, penso eu, todo o amparo das Escrituras para estar consolidada. Obrigado, pastor. Nós vamos tratar agora de outro tema muito importante, que é a secularização. É a pergunta do Carlos Andrade. A secularização é uma realidade em nossa sociedade. E quais são os perigos para a igreja? Como a secularização pode afetar os cristãos? Olha, Tiago,
A secularização é essa visão, essa cosmovisão, esse entendimento, esta interpretação de que Deus vai sendo empurrado para a lateral da história. Você vive a sua vida sem a intervenção de Deus, sem a interferência de Deus. Então o homem vai se tornando cada dia mais secularizado, menos religioso, menos interessado nas coisas espirituais. Não quer dizer necessariamente que ele está vivendo uma vida de práticas, de pecados crassos, de vícios deletérios, destruidores, ou que ele não seja uma pessoa que cuida bem da família dele, trabalhador honesto, honrado, mas ele faz tudo isso sem levar Deus em conta. Deus não é prioridade na vida dele, ele não leva Deus em conta na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, no seu trabalho. Então é a sociedade secularizada. Isso avança fortemente, sobretudo na sociedade ocidental. Qual o perigo disso para a igreja? É que é possível, e tem visto isso, por exemplo, o fenômeno dos desigrejados. A pessoa não precisa de igreja. Eu não vou à igreja. Eu sou até um cristão, do meu jeito, do meu modo, da minha casa. Eu não me adequo, eu não me adapto, aquilo não me faz falta e eu não tenho interesse. Essa é uma mente secularizada. Deus para ele é um apêndice. Ou Deus para ele é dispensável. Ele vive a vida dele. Por exemplo, quando Jesus menciona lá no sermão profético que quando ele voltar, quando ele vier, a sua segunda vinda, isso vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Eu pergunto a você, que coisa errada há em comprar e vender? Nenhuma coisa errada. Que erro há em casar e em dar-se em casamento? Nenhum erro. Aliás, a Bíblia recomenda as duas coisas, comprar, vender, casar e dar-se em casamento. Qual o problema? É que as pessoas fazem isso sem levar Deus em conta, sem incluir Deus nessa pauta, nessa agenda. Essa é uma sociedade secularizada. Isso é um grande risco, sim, para a igreja, porque nós estamos vendo a secularização entrando portais adentro da própria igreja. Fiquemos atentos e acautelemo-nos sobre esse perigo. Muito bem. Marcelo Campos, muito se discute hoje a forma de batismo. E quais são essas formas e o que é vital para a salvação? Bom, então, é muito boa essa pergunta, porque é preciso deixar claro que a igreja evangélica crê naquilo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Jesus instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Né? Usando 2, no batismo usa-se o símbolo da água, na ceia usa-se o símbolo do pão e do vinho. A forma do batismo, não a teologia propriamente, mas a forma do batismo varia de igreja para igreja. Então você tem 3 formas básicas. Você tem a efusão, você tem a aspersão e você tem a imersão. Hoje, no Brasil, sobretudo, a maior parte da igreja evangélica subscreve o entendimento de que o batismo é por imersão, usando até a palavra bapto, que representa imergir. Porém, a palavra não representa sempre imergir, né? E eu não quero entrar nessa discussão mais aprofundada, porque nós não temos tempo no programa de hoje, mas talvez um dia a gente pudesse resumir o programa só nessa pergunta para eu poder ter um pouquinho mais de tempo. Outras igrejas, por exemplo, batizam por aspersão. É o caso, por exemplo, da igreja presbiteriana, da igreja metodista, né? Outras batizam por efusão. Alguns dizem, não, mas os presbiterianos batizam igual os católicos romanos, que batizam também por aspersão. Então, não tiveram um rompimento com o romanismo na reforma. Na verdade, a forma é a mesma, mas a teologia não é. Por exemplo, quando a igreja romana batiza, ela crê no ex opere operato. O que significa isso?
que o batismo age por si mesmo. No cartório onde eu me casei, lá em Vitória, tem uma placa na parede. A certidão faz o cidadão, o batismo faz o cristão. Então, dentro da teologia romana, se uma criança morre sem ser batizada, ela morre pagã. Ela vai para o limbus infantus, uma espécie de departamento infantil do purgatório. Ela está alienada para sempre de Deus, porque acredita que é o batismo que transforma, que é o batismo que tem esse poder de fazer de um pagão um cristão. Embora a forma é a mesma, nós não pensamos assim, nós não cremos de forma nenhuma que o batismo tem poder de regeneração, que ele opera por si mesmo, ex opere operato. Nós cremos que o batismo é um símbolo invisível de uma graça invisível, né? Então, não é o batismo que salva. Salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana tem uma posição muito interessante, eu gosto muito dessa posição. Nós não lutamos pela forma, mas fazemos questão da teologia. Por exemplo, se vem uma pessoa de uma igreja imersionista para a igreja presbiteriana, a igreja evangélica imersionista para a igreja presbiteriana, não se batiza de novo. Entendemos que aquele batismo é válido. Embora a forma que a igreja pratica é diferente, mas a teologia é a mesma. No caso de uma igreja aspersionista, cuja teologia do batismo não é correta, requer-se o batismo novamente. Porque entendemos que, embora tenha usado a forma igual, mas a teologia não é a mesma. Então, não podemos compreender que seja o batismo cristão. O que Jesus mandou fazer? Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, sucede ao batismo um ensino, um discipulado. Que discipulado? Tudo aquilo que Jesus ensinou. Se a teologia do batismo não está boa, e se o que sucede ao batismo é um ensino equivocado ou não amparado nas Escrituras, nós entendemos que esse não é o batismo cristão. Então, repetindo, efusão, aspersão, imersão. Nós não lutamos pela forma, nós temos muito zelo pelo conteúdo, pela essência, pela teologia do batismo. Tá aí, tá esclarecido então. O Trocando Ideias é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa querida igreja, que está expandindo aí, criando novos lugares, não é verdade, pastor? Graças a Deus. Para a gente receber mais pessoas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros está concluindo a sua tenda, possivelmente em maio, já deve estar pronta, e vai comportar 1.500 pessoas assentadas, e estamos muito animados. As cadeiras já chegaram, o som já chegou, a tela de LED já chegou, todos os equipamentos já chegaram, a refrigeração também. Está na fase de instalação, concluindo a instalação. Muito animados, muito empolgados por poder receber mais pessoas e oferecer a elas mais conforto na hora de assentar. Porque nós temos 4 auditórios, né? E 3 desses auditórios as pessoas não participam assim presencialmente, ficam lá no telão. Não é a mesma coisa, né? Fica um pouquinho... não chega a perder o culto, tá com os irmãos do lado ali, mas não está no auditório principal. Não está no auditório principal. E aí, nosso propósito é esse, de termos esse auditório maior. A Igreja de Pinheiros tem tido muito zelo nisso, muito cuidado nisso, e louvamos muito a Deus pela visão que Deus tem dado ao pastor Arival, pela liderança espiritual dele, e por ver que a liderança toda da igreja abraçou esse projeto de expansão, não só da sede, mas ao mesmo tempo plantando igrejas, organizando igrejas no Brasil e fora do Brasil. Pois então fica aqui o nosso convite para que você conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e participe conosco. Se você está em São Paulo, venha até a igreja. Nós temos 4 cultos no domingo, certo, pastor? Uma escola bíblica dominical. E uma escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. Agora, se você não está em São Paulo, você pode acompanhar online também aqui na IPP TV
ao vivo no YouTube, certo? É desse jeito. Terminamos o Trocando Ideias de hoje. É desse jeito. Então, gente, um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá.